Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Mantenha ela aberta. Colossenses, capítulo 3. Obrigado. Colossenses capítulo 3. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e até agora nós vimos o apóstolo Paulo trazendo para nós, primeiro ele dá uma saudação, diz aos irmãos que os ama, que ora por eles e luta com eles em oração, junto com eles em oração para combater essa heresia que estava assolando a igreja. E o apóstolo Paulo, ele no capítulo 2, ele expõe essa heresia e diz que a heresia ela é combatida com Cristo, nada mais do que Cristo. Então essa carta ela é considerada a carta mais cristológica que nós temos. Essa epístola ou carta, não importa a forma que nós chamarmos, ela é a mais cristológica. Por quê? Porque Cristo é o centro. Ali dizem que a carta aos Efésios e Colossenses elas são gêmeas, mas Efésios trata do corpo, que é a igreja, e Colossenses trata da cabeça, que é Cristo. E por isso que nós falamos que Cristo ele é a primazia dessa carta, é a primazia da igreja, é o centro da igreja. Ele tem o papel principal diante do povo dele. E nós vamos ver aqui, conforme essa carta vai se passando, que ele apresenta a heresia, ele apresenta a situação que eles se encontram, ele crê ainda que os irmãos, a maioria ali, estão salvos porque eles estão perseverando. Eles pedem para que lutem contra esses falsos mestres, que não eram pessoas humildezinhas, que não sabiam nada, eram pessoas muito bem preparadas. Então vocês fiquem preparados, porque quando vocês tiverem que enfrentar uma heresia, vocês não vão enfrentar gente leiga, não. Vocês não vão enfrentar analfabeto, não. Vocês vão enfrentar gente bem preparada. Hoje, as nossas faculdades no Brasil, quiçá no mundo, ela é totalmente poluída com um pensamento aonde Cristo não existe. Isso é conto da carochinha. Se usa pensamentos totalmente ateus. E nós aqui, por conhecermos a Cristo, ter uma experiência com Cristo, louvarmos a Ele, nós temos que saber que Ele é a primazia, Ele é o cabeça da igreja, sobre Ele foram feitas todas as coisas, por Ele e para Ele. Costumo dizer que através da sua voz, tudo se fez. Então nós temos que entender que nós não estamos diante de um Deus frágil. Disse semana passada para vocês que chegava ao ponto de todas essas heresias que vocês estão vendo nas igrejas, não só católicas, não só nas religiões pagãs, mas nas igrejas evangélicas hoje em dia, é advinda dessa época. Para vocês terem uma ideia, eu tenho até vergonha, muitas vezes, quando eu recebo alguma coisa e eu fico vendo a que ponto nós chegamos. Um abençoado lá mandou um vídeo para mim essa semana, que um cabra lá do Rio de Janeiro estava dizendo que
que a escada que ele estava lá era a escada como se fosse a escada de Jacó. E eles iam subir de joelhos e o milagre de Deus ia ocorrer. Pergunto, quem que sobe escada de joelho? Quem que paga a promessa de joelho? Criticamos tanto essas pessoas, né? Muitas vezes a gente não enxerga, mas a gente age igual ou pior. O que Paulo está tentando combater aqui, está combatendo, são pessoas que estavam cegas no seu vão conhecimento. E agora, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele trata a heresia, ele rebate essa heresia, e agora ele mostra para nós como nós temos que agir como cristãos. Depois de ter todo aquele conhecimento sobre Cristo, está preparado para ir para cima, combater essa heresia. Agora ele nos mostra como nós devemos caminhar como cristão. A sua Bíblia já está aberta em Colossenses capítulo 3. Ele começa no verso 1 dizendo assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós começamos aqui esse texto, aonde o apóstolo Paulo ele mostra todas aquelas heresias. Agora ele olha para a igreja e fala: agora, portanto, se vocês conhecem a Cristo, não busquem as coisas dessa terra, busquem as coisas que vêm do céu. Ore ao Senhor, glorifique o seu nome, reconheça a sua grandeza. Não busque as coisas nesse mundo com mérito próprio, com força própria. Jeremias ele diz ali no seu livro: maldito o homem que confia no próprio homem. Isso não é dizendo assim: ah, pastor, maldito o homem que confia no próprio homem, é porque eu confio no meu colega e meu colega passa eu para trás. Não, o sentido do texto ali: maldito o homem que confia no próprio braço, que quer resolver as coisas por si próprio. E Paulo está dizendo aqui exatamente a mesma coisa. Busca o que vem lá de cima. Não olha para as coisas da terra, porque se nós olharmos para as coisas da terra, nós vamos patinar. Nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ser iguais a essas pessoas. Nós não vamos proclamar o amor de Cristo em lugar nenhum. E se você pensar nas coisas que são de cima, a sua mente vai ser igual à mente de Cristo. E a mente de Cristo é que governa a igreja. E se você tiver a mente de Cristo, você é uma das pessoas mais inteligentes do universo. Porque se você morre para esse mundo, você se coloca aos braços de Cristo, e você vive uma vida com Cristo, e a sua vida, ela exala esse perfume, exala essa necessidade de a gente se juntar, exala essa necessidade de a gente estar junto, no momento de tristeza e de alegria. Sabe, meus queridos, lá em São Miguel, onde eu pastoreava, o povo lá era um pouquinho difícil. Até quando eu fui embora de lá, o povo veio pedir perdão para mim lá no púlpito. Falou: pastor, o senhor nos perdoa porque a gente realmente é difícil. Falaram para mim. Eu falei: não, tudo bem, Deus abençoe, e bola para frente. Mas a questão é a seguinte: mesmo eles sendo difíceis ali, nos momentos de alegria, estava todo mundo cozinhando na cozinha junto. No momento de alegria, estava todo mundo quebrando a laje junto. No momento de tristeza, sepultamos algumas pessoas ali, estava todo mundo chorando junto. Essa barreira era quebrada. Porque quando você pensa com a cabeça olhando para o céu, buscando as coisas que são do alto,
a tua mente ela muda. Você começa a enxergar com outro olho esse mundo. Sabe, irmãos, eu estou num grupo aí, e de repente um abençoado falou assim: eu não quero pregar aqui nesse Brasil, porque esses brasileiros não são dignos da minha palavra. Eu fiquei pensando comigo assim, e Jesus também não precisava pagar um alto preço na cruz por pessoas igual a ele, por pessoas igual a mim, e mesmo assim ele fez. E meus queridos, eu vou falar uma coisa para você: aonde a sujeira brota, é onde que a igreja tem que estar. Aonde que o mal está, a igreja tem que estar ali para brilhar. Você é a luz desse mundo. Você é a luz aonde quer que você esteja. Sabe, você não tem que escolher lugar para pregar, porque Deus é que te leva. Sabe quando Deus vai usar uma pessoa assim? Nunca. Porque se eu fosse escolher aonde eu queria estar no momento, eu queria estar lá junto com meu neto, do outro lado do mundo. Mas Deus trouxe nós aqui, para a gente chorar junto, para a gente se alegrar junto, para a gente estar junto. Sabe, irmãos, quando a gente busca as coisas que são do alto, é como eu falei para vocês, que eu estava conversando com a minha esposa, nós só temos a Cristo. Eu falei para ela assim, olha, nós só temos a Cristo, só que só Ele nos basta. O que mais a gente precisa, irmãos? O que mais a gente precisa? Se nós temos tudo. Tem o hino do nosso cenário. Quando eu fui consagrado evangelista, eles cantaram para eu ouvir lá, cantei junto. O refrão diz assim: Jesus, Jesus, me ajuda nessa jornada. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Pergunto para você: o que mais a gente precisa? E ele diz aqui: mortificai-vos, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Aqui agora ele começa a chamar para dizer assim: olha, como vocês estavam. Olha como vocês estavam. Vocês estavam na prostituição, na impureza, no apetite desordenado, na vil concupiscência, na avareza. E ainda diz que a avareza é idolatria. É interessante que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus só colocou o nome do demônio do dinheiro, Mamon. O resto não tem aqui. O que ele está dizendo aqui? Mortificai é matar o seu corpo, é se crucificar com Cristo na cruz, aceitar a benesse que Ele nos deu, fazer com que Ele seja o que nós precisamos para viver a nossa vida, estar com Cristo, crucificado na cruz. Porque se nós crucificarmos nossa vida na cruz, você vai esquecer a prostituição, a avareza, tudo. Você não vai precisar de nada dessas coisas, porque você vai ver que tudo isso aqui vai passar, irmãos. Se Jesus voltar agora para buscar a igreja dele, de uma forma coletiva, que nós cremos no arrebatamento, vai ficar tudo aí. Não vai dar tempo de pegar nada. Nem a chave do meu carro acho que vai dar tempo de eu pegar. Diz algumas teorias aí que nem minha roupa, que está aqui, dá para eu pegar. E glória a Deus por isso. Então, irmãos, quando você busca as coisas que são de cima, você mortifica o teu passado. O teu passado ele já não tem mais vez na tua vida. O teu passado ele começa a ser o seu passado. Ele vai ser um esboço da sua pregação. Não vai ser o seu estilo de vida. Porque a partir do momento que você mortifica tudo isso na cruz, que você deixa, que você aceita o favor de Cristo, que você entende o seu chamado,
e se coloca à disposição do Evangelho, todas essas coisas vão embora. Elas somem. Cristo joga no fundo do oceano. Esquece. Vai para o mar de esquecimento. Pelas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, por que existem épocas que parece que tudo está indo muito bem, aí o povo descamba e de repente vem aquela maré, vem aquele vendaval? É a forma de Deus tratar com o seu povo. Sabe, meus queridos, uma das coisas que eu fico preocupado é o seguinte: quando nós estávamos com a igreja fechada, eu recebi muita ligação do Brasil inteiro, chorando que as igrejas estavam fechadas. As pessoas queriam congregar. Por que Cristo? Por que Jesus? Por que isso? Por que está acontecendo essas coisas e tal? As igrejas estão voltando a abrir. Cadê o povo? Estão pensando nas coisas que são de cima? Porque no meio da pandemia tinha que estar glorificando o Senhor. No meio da pandemia tinha que estar levando o Evangelho de alguma forma. De alguma forma a gente tinha que se manifestar como igreja. Nós fizemos tudo que foi mandado para glorificar o Senhor, da forma que Ele nos permitiu. Abriu muitas portas. Eu estava dando uma olhada lá, de uma pancada só eu preguei 48 mensagens na internet, da minha casa. É muito ou pouco? Bastante, né? Em 3, 4 meses, 48 mensagens. Você pregar 3 vezes por semana, e eu considero mensagens até que são edificantes. Algumas a gente falha também em alguma coisa, mas aonde está esse povo? Aonde estão essas pessoas? Lá em São Paulo eu converso com os nossos pastores lá. Tem obreiro que faz mais de mês que não vem na igreja. Tem obreiro que nem atende o telefone mais do pastor. Aí eu não sei porque que eu entrei nesse assunto aqui, mas eu me pergunto, será que mortificou a sua vida passada com Cristo? Porque aqui Paulo está falando com a igreja, e tem pessoas que dizem que podem cultuar a Deus dentro da sua casa, e eu concordo que dá para fazer isso, mas nós temos que, com a igreja, nós temos que nos ajuntar, porque essa carta não foi dirigida ao senhor Colossense, foi dirigida à igreja de Colossenses, aos colossenses, de uma maneira geral, à igreja dos colossenses. Não foi dirigido a uma pessoa apenas, a uma igreja que estava passando uma dificuldade. E nós vemos aqui, continuando, que ele vai falando: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, maledicência, das palavras torpes da boca. Não mintais uns aos outros, pois vos despistes do velho homem como os seus feitos. Onde? Não há nem grego, nem judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. O que ele está dizendo aqui? Despojar é tirar. Imagina que você coloca uma capa. Lembra do cego Bartimeu? Nós nem sabemos o nome do cego, né? Que Bartimeu é filho de Timeu, a tradução do nome ali. Ele tinha uma capa da culpa. Quando ele ouviu falar de Cristo, ele perguntou: quem é que está vindo? E disseram: é Jesus. E ele se levantou e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A primeira coisa que ele fez foi se despojar daquela capa, daquela culpa. Aquela capa era a carteirinha que ele tinha para mendigar, para mostrar que ele era um rejeitado,
era um impuro. Ele arranca aquela capa e joga. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. Agora que você já se despojou de tudo isso, agora que você já tirou tudo isso de cima de você e se vestiu de um novo homem, você matou o velho homem lá no rio da lagoa, ou você matou o seu velho homem quando aceitou a Cristo de todo o coração, teve um encontro com Ele. Agora que você já fez isso, você pega toda essa carga negativa tua aí e joga fora, porque você não pode mais fazer nada disso, porque Cristo ele serve para todos. Você tem que agir de forma diferente do que o mundo age. Ele está dizendo aqui, quando ele fala assim, não é nem grego nem judeu, as pessoas da época ali, quando ele fala bárbaro, eram pessoas que vinham de longe, que não falavam a mesma língua. Quando fala cita, eram pessoas que moravam muito longe, ao norte do Império Romano. Quando fala servo ou livre, tinha muita gente que era escravo naquela época, e era uma coisa normal na igreja. Mas Paulo, ele pede para que todos eles parassem de agir como eles agiam antes de conhecer a Cristo. E quando você conhece a Cristo, meu querido, eu não consigo entender uma coisa: por que o crente, quando aceita a Cristo, quando se diz que entregou o seu coração a Cristo, continua mentindo mais do que quando está no mundo, continua fazendo coisa mais errada do que quando está no mundo? Sabe, é uma vergonha. Vergonha não é dever, vergonha é mentir. Sabe, meus irmãos, porque aqui havia um problema sério entre também os escravos e seus senhores, porque muitos escravos se convertiam, muitos senhores de escravos não se convertiam, muitos eram oprimidos, mas o apóstolo Paulo diz para que eles continuem agindo com os seus senhores, não como eles agiam antes, mas agindo da maneira que Cristo nos orienta, com essa longanimidade, com paciência, com amor. Quando você vai trabalhar para alguém que está te empregando, você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando para Cristo. Você tem que honrar o seu Senhor conforme Cristo manda. Se você quer ser bem sucedido, se você quer ser um bom evangelista, você não precisa ser ordenado, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um presbítero, você não precisa ser nada. Você pode ser você mesmo, aonde você estiver, e você testemunhar do Senhor da melhor forma possível. As pessoas que mais falaram bem de Cristo nesse mundo eram pessoas simples, que mal sabiam assinar o nome, pessoas que varriam o chão numa fábrica, mas o testemunho dessa pessoa muitas vezes sobressaía sobre muitos líderes. E é isso que nós como igreja temos que fazer. O apóstolo Paulo nos pede para que nós testemunhamos de Cristo, mas testemunhamos sem nada disso. Se nós continuarmos levando isso conosco, isso somente vai testificar que nós não somos aquilo que nós dizemos. Sabe, irmãos, o pastor Russell Shedd, eu estava ouvindo uma mensagem dele, já partiu para o Senhor, e ele estava pregando, e ele estava pregando sobre esse texto aqui. Eu achei interessante uma parte que ele disse assim: aqui neste lugar tem pessoas que têm nota 10 no seu cristianismo, que são perfeitos. Aí ele ainda falou assim: vejo que ninguém levantou a mão. Tem aqui pessoas nota 8, assim, que somente a mulher sabe de coisas e somente o marido sabe de coisas, que a pessoa pode estar entre a perfeição e a bondade,
que poderiam ser canonizados, ainda brincou e falou assim. Aí ele falou: fico feliz porque também ninguém levantou a mão. Mas se tiver pessoas aqui de nota 6 para baixo, abra sua Bíblia. E aí ele deu o texto e eu fiquei pensando nisso. Acho que às vezes a gente é nota 3 para baixo, né? Mas Cristo, ele nos olha com um olhar de amor. Sabe, é interessante no texto aonde Cristo, o Pai, o Espírito Santo fazem o ser humano, diz assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Uma coisa boa que ainda sobrou algum traço bom de Deus em nós. Por mais que nós sejamos ruins, mas sempre sobra alguma coisa boa em nós, que se completa com Cristo vindo na nossa vida. Irmãos, se você busca as coisas que vêm do alto, você se despoja de tudo isso, você joga tudo no fundo do oceano, junto com o que Cristo já fez por você. E ele diz aqui ainda: suportando uns aos outros, perdoando-os uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é vínculo da perfeição. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem que suportar um ou outro, nesse termo aqui, é dar o suporte mesmo, é como se segurar a pessoa. Mesmo muitas vezes a gente, como os irmãozinhos falaram para mim: pastor, a gente é meio difícil aqui, mas a gente tem que continuar suportando, dando suporte, segurando, perdoando, 70 vezes 7 ou 70 vezes 7 vezes 7, não importa. O que nós temos que fazer aqui, basicamente, que o apóstolo Paulo nos ensina, é que quando você se despoja de tudo isso, você joga todas essas coisas do velho homem para fora. Agora sim você pega, você se reveste, você se cobre, agora com a cobertura de Cristo, que é o amor, que fala que esse vínculo da perfeição é a mesma coisa que você pegar 2 pedaços de madeira e juntar assim, e tirar a mão, ele está grudado. Esse vínculo do amor na sua vida e na minha vida, ele tem que permanecer, de hoje até a eternidade. E ele continua dizendo: e a paz de Deus, pelo qual também foste chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Tudo que você fizer, depois que você se despojar do velho homem, revestir do amor de Cristo, tudo que você fizer a partir daí, não seja para você, não seja para sua honra própria, não seja para se vangloriar, mas seja para o bom conhecimento de Cristo. Entenda uma coisa, irmãos: quando você faz algo, que você faz um cartaz e põe na rua para todo mundo ver, você já ganhou o seu galardão. Mas quando você está dando o suporte, como a palavra que está dizendo, segurando o seu irmão nas suas mãos, para que ele não caia, suportando ele, perdoando, cuidando, sem que ninguém veja, o Senhor lá no céu está vendo. E aí você está buscando realmente as coisas que vêm do alto. Você não busca as coisas que vêm da terra. Quando a sua mente ela se transforma para que você busque coisas mais excelentes, a palavra de Cristo vem habitar dentro de você, e ela vem fazer efeito. E ela só pode fazer efeito em você
se você vive uma vida dessa forma. Sabe por quê? Vai me dizer que na mídia aí não tem palavra, não tem pregação para tudo quanto é gosto? E por que não entra na vida das pessoas? Será que o culpado é Cristo? Será que o culpado é quem prega? Ou será que é culpado nós mesmos que não aceitamos ouvir a palavra que Deus nos fala? Muitas vezes eu me pergunto, muitas vezes, se eu tivesse ouvido a voz de Cristo, não achando que tinha ouvido, como muitas vezes eu ouvi meu coração, eu não teria pagado um preço muito alto por muitas coisas. Sabe, muitas vezes a gente falha por não conhecer as Escrituras. Oséias fala muito bem sobre isso. Mas muitas vezes a gente falha por não ouvir a voz do Senhor. Porque nós ouvimos aquilo que nos convém. E quando essa palavra ela vem habitar dentro de você, você consegue diferenciar o certo do errado. Você consegue entender que a palavra de Deus, como nós estamos falando aqui, Cristo é a primazia, a palavra de Deus é a primazia. Ela vai absorver tudo aquilo que nós necessitamos e vai nos dar o que nós precisamos para subsistir. E para finalizar aqui, existia um problema que a igreja não estava preparada para lidar, e ainda não está até hoje. Ele está falando aqui, ó, verso 18: Vós mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irritei contra ela. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Irmãos, uma parte que é difícil para a mulher e para o homem. Estais sujeitos ao vosso marido. O que é essa sujeição? Que é muito mal interpretada. Ser submisso não é ser saco de pancada. Deus ele fez a mulher da costela do homem, não do osso do pé, e muito menos do osso da mão. Essa submissão é para que a mulher ela ande, ela caminhe junto com o homem, lado a lado. Que o Senhor ensina isso, dizendo que a responsabilidade por tudo que acontecia no Jardim do Éden era de Adão, e Eva era a sua adjuntora. O mais interessante é que, como esse texto ele é muito mal interpretado, ele é muito mal aceito. Se as mulheres soubessem o que é submissão e os homens soubessem, todo mundo vivia em paz. Ser submisso é estar de acordo, pensamento mútuo, o mesmo pensamento. Submissão, que ele diz aqui, é o homem dar segurança para a mulher em tudo. Submissão é a mulher, ela está dependente do marido para a sua segurança, o seu cuidado. Tanto que o apóstolo Paulo ele diz que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, mas tem que ser, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu faço uma pergunta: é mais fácil
ser submissa ou amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? É um caminho de mão dupla. O homem, em todo momento, tem que dar essa segurança. Uma vez aconteceu uma situação lá em São Paulo, uma irmãzinha que trabalhava em casa, o marido era pedreiro, eles moravam de aluguel, próximo dali, onde que eles tinham o serviço. Só que eles foram visitar uns parentes, praticamente no extremo sul de São Paulo, quase 40 quilômetros dali, e descobriram que o aluguel lá era metade do preço. O cara ficou doido, porque ele morava num quarto de cozinha, e ele alugava com o mesmo valor uma casa, com 3 quartos. O que ele fez? Foi lá, alugou a casa. Só que ele esqueceu que ele tinha que vir 40 quilômetros todo dia, a mulher 40 quilômetros todo dia. E nós perguntamos para ela: mas irmã, a senhora aceitou assim? Irmão, eu tenho que ser submissa a ele, né? Isso não é submissão, não. Submissão é você dizer para o seu marido assim: você tem que me dar segurança. Só que você também tem que alertar ele quando a coisa vai dar errado. Muitas vezes aconteceram situações na minha casa que houve uma discordância, e eu cheguei para minha esposa depois que a gente orou muito e falei assim: você confia em mim? Ela disse: confio. Eu falei: então posso fazer? Ela falou: pode. Funciona dessa forma. Ela se submeteu à minha autoridade, confiou em mim, e eu amei ela de tal maneira que se desse errado eu ia ter que me desdobrar em 3 para poder resolver o problema. A questão, quando a gente quer submissão, a gente quer que a pessoa obedeça, só que a gente não dá nada em troca. A gente quer que a pessoa seja subjugada, mas a gente não dá nada em troca. Nessa situação aqui, eles estavam dizendo assim: submissa ao seu marido, não a todos os homens. Então, nesse ponto, a mulher ela tinha que andar lado a lado com o homem. Vocês entenderam o que é submissão, gente? Entenderam ou não? Tirar a podridão da cabeça, que é ficar tomando paulada do marido, mas também não é ficar também fuzilando a cabeça dele. É os dois caminhar lado a lado. A opinião de um e do outro, e Deus dá o direcionamento para os dois. Isso é submissão. Andar lado a lado, grudado. Não é atrás de um grande homem ter uma grande mulher, não. É do lado de um grande homem ter uma grande mulher. Tá? Amém? O apóstolo Paulo ele ensina isso aqui para eles, para que se arrumasse toda essa situação também. Os escravos, tudo. E o que eu quero dizer aqui essa noite, irmãos? O que eu quero terminar aqui? O que nós temos que fazer para viver como cristão nesse mundo? O que você está enxergando de diferente nesse mundo que a gente tem que fazer? Seja que a gente tem que ser igual a todo mundo que está por aí? Ou a gente tem que começar a mudar? Começar a ver que nós temos que pegar tudo isso aqui que o apóstolo Paulo nos diz e jogar fora. E pegar as coisas boas e vestir. Esse é o nosso desafio. Saber viver e refletir Cristo para quem quiser enxergar. O problema não é dizer sou cristão. O problema é as pessoas enxergarem quem você é. Dizer que é cristão é fácil. É só pôr um terno e pôr uma Bíblia debaixo do braço. Que você fica igualzinho. Igualzinho. Só que muitas vezes um jovem de bermuda, cabelo comprido, tatuado, de camisa regata, de chinelo, dá um testemunho muito superior
do que uma pessoa vestida com a capa. Amém? Que Deus abençoe sua vida.